À primeira leitura, essa frase assusta. Abre aspas. Mata o desejo de viver. Fecha aspas. Parece dura, extrema, quase perigosa. Mas o ensinamento não fala de rejeitar a vida, nem de desprezar o corpo, nem de abandonar a experiência humana. O que deve ser morto não é a vida, é o apego desesperado na forma. O texto aponta para algo muito mais profundo. Ele nos convida a crescer até compreender que a vida não começa no nascimento, nem termina na morte do corpo físico. O corpo é uma ferramenta, um veículo, um instrumento temporário. Quem vive através dele é o eu real. Enquanto o ser humano se identifica apenas com o corpo, a vida se torna frágil. Cada ameaça assusta. Cada perda gera pânico. Cada sinal de envelhecimento produz angústia. A morte passa a ser vista como inimiga, mas o medo da morte não nasce da morte em si. Ele nasce da identificação exclusiva com a matéria. Quando acreditamos que somos apenas este corpo, lutar para mantê-lo vivo se torna uma obsessão. O desejo de viver se transforma em medo constante de morrer. E esse medo governa escolhas, comportamentos e valores. É esse desejo que precisa morrer, não o amor pela vida, mas o apego que escraviza. O ensinamento afirma que o ser humano precisa crescer até sentir que a vida nunca acaba, mesmo depois da morte física. A consciência não depende da carne. O eu real utiliza a experiência física como quem veste uma roupa. Usa a forma para aprender, sentir, criar e servir. Quando essa forma cumpre sua função, ela é deixada de lado, assim como deixamos um instrumento gasto depois de cumprir seu propósito. Nada essencial se perde. Enquanto a humanidade pensa que ele é o corpo, a morte parece destruição. Quando ele percebe que o corpo é apenas morada temporária, a morte torna-se passagem. Não é fim, é transição. Por isso, o texto nos orienta a matar o desejo de viver que nasce do medo da morte. Esse desejo exagerado faz com que a existência corporal receba uma importância indevida. Passamos a medir o valor da vida pelo tempo e não pelo significado. Queremos durar, mesmo sem compreender por quê. Apegamos à sobrevivência física, mesmo quando a alma já pede outro movimento. Essa fixação gera sofrimento. O medo constante de perder o corpo impede que o espírito viva plenamente. Quando a morte é vista como inimiga, a vida se torna um campo de batalha. Mas, quando compreendemos que morrer é tão natural quanto nascer, algo profundo se transforma dentro de nós. A morte não é um acidente da criação. Ela faz parte do seu ritmo. Tudo nasce, tudo se transforma, tudo retorna. Nada disso é punição. É organização. A mesma inteligência que conduz o nascimento conduz também o retorno. A natureza não se assusta com a morte. As árvores soltam as folhas. As estações mudam. As formas se dissolvem para que novas formas surjam. O terror da morte não pertence à vida, pertence à mente que se esqueceu de sua origem. Quando a consciência começa a tocar o sentimento real de continuidade, a morte perde sua sombra. Ela deixa de ser ruptura e passa a ser movimento. O indivíduo não vive mais correndo contra o tempo. Ele passa a viver no tempo. Essa mudança interior gera um efeito profundo. O medo diminui, a ansiedade cede, o apego relaxa. O ser humano deixa de viver tentando se salvar e passa a viver tentando compreender. E quando o desejo de viver por medo desaparece, algo maior nasce. Surge o desejo de viver com sentido. A vida deixa de ser um acúmulo de anos e passa a ser expressão de consciência. Nesse estágio, o ser humano não despreza o corpo, mas também não se submete a ele. Cuida da saúde, respeita os ciclos, preserva a forma, mas sabe que não é ela. Ele usa o corpo. Não se confunde
com ele. Isso muda completamente a relação com o mundo. As perdas deixam de ser aniquilação. As mudanças deixam de ser ameaças. O fim deixa de ser tragédia. Quando o desejo de viver baseado no medo morre, nasce a verdadeira liberdade. O ser humano já não vive para conservar a forma, vive para expressar aquilo que é eterno dentro dela. E então compreende algo essencial. A vida não está no corpo, o corpo está na vida. Quando essa percepção se instala na consciência, ainda que de forma sutil, o terror da morte se dissolve naturalmente. Não por crença, não por promessa religiosa, mas por compreensão íntima. A individualidade não se extingue. Ela continua viva, talvez mais viva do que nunca. Nesse ponto, o desejo de viver não desaparece como negação, mas se transforma em algo mais elevado. Deixa de ser medo e se torna presença. Deixa de ser apego e se torna serviço. Deixa de ser instinto de sobrevivência e se torna consciência de continuidade. E assim, quando o ser humano já não teme morrer, ele finalmente aprende a viver. Esse é o sentido oculto da regra. Não morrer para a vida, mas morrer para o medo. Não abandonar o mundo, mas deixar de ser prisioneiro dele. Quando isso acontece, o desejo de viver como necessidade ansiosa realmente está morto. E em seu lugar, nasce algo muito maior, a certeza silenciosa de que a vida nunca deixou de existir. Se você está curtindo esse estudo, deixe seu like, nos siga e compartilhe esse material com seus amigos. E nos sigam nas redes também para fortalecer o nosso trabalho, através dos links que estão na descrição do vídeo. Até a próxima!